minhas mãos, tudo entregarei. Sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Meu Salvador, diga isso ao Senhor. Meu Salvador, sem prazer. Adoramos, Santo. Glorificamos o teu nome nessa noite, aleluia. Meu libertador, serei pra sempre teu. Essa igreja, eu te amarei, eu te amarei. Eu te adorar. Sacrifício és o meu prazer. Mais uma vez, diga isso ao Senhor, adore. Eu te amarei. Levanto minhas mãos, razão do meu viver, eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei. Levanto minhas mãos, tudo entregarei. Sacrifício és o meu prazer, razão do meu. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir o Senhor. Ele é a nossa razão. Capítulo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor no verso 29. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro, eu protesto. Irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Repita comigo: se Jesus não ressuscitou, mais forte, turma da noite, se Jesus não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Pai, aqui está a tua palavra aberta diante de nós, Senhor. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade no meio da sua igreja, a sua amada igreja, a sua igreja triunfante, Senhor. Que o teu Espírito Santo encontre espaço e lugar para agir nessa noite, em cada coração que está aqui nesse lugar, Senhor. Que nós possamos nos abrir, Senhor, que nós possamos focar, ficarmos atentos à tua palavra, porque eu tenho certeza que o Senhor tem um recado do céu, o Senhor tem uma mensagem do alto para cada um de nós. Por isso, Senhor, eu não vim aqui para outra coisa a não ser para ouvir a sua voz. Fala conosco. Andai ou você andará lá, saio. Fala conosco, fala conosco, fala conosco. Fala que o teu servo ouve. Fala, porque eu preciso te ouvir. Fala, Senhor. Abre os céus sobre esse lugar. Derrama uma glória nessa noite aqui. Que possamos entender o que o Senhor tem para nós. Que nós possamos nos posicionar diante da tua palavra. Que nós possamos nos reposicionar diante da sua palavra, Senhor. Em o nome de Jesus. E só quem crê, diga
diga glória a Deus. Tome o seu assento, em nome de Jesus. Me empresta a tua atenção, em nome de Jesus. Irmãos, a igreja de Corinto foi uma igreja que rapidamente o evangelho entrou naquele lugar. Nós ouvimos aqui alguns dias atrás. Rapidamente a igreja de Corinto o povo de Corinto foi evangelizado, a palavra entrou, as pessoas começaram a se reunir, os dons começaram a se manifestar no meio da igreja de Corinto. Mas por conta desse crescimento rápido, e muitas vezes um crescimento desordenado, eles não estavam com uma palavra completa, eles não tinham uma Bíblia nas suas mãos, eles tinham algumas cartas, algumas recomendações, algumas instruções do apóstolo Paulo. E Paulo tinha levantado alguns homens para também ajudá-lo a cuidar da igreja de Corinto. Por quê? Porque havia no meio da igreja de Corinto algumas situações que estavam acontecendo, algumas divisões, algumas pessoas pregando algumas coisas que não eram a palavra de Deus. Algumas pessoas estavam pregando, se levantando mestres que não estavam instruídos na palavra genuína, e estava dando um pouco de problema por conta disso. Haviam alguns problemas. Nós ontem tivemos um batismo, e um batismo nas águas, onde nós batizamos pessoas em nome de Jesus. Mas havia um pessoal aqui pregando na igreja de Corinto um batismo em nome de mortos, de pessoas que já tinham morrido. Eu te batizo em nome do Manuel fulano de tal, que já não está mais no nosso meio. Mais ou menos isso. Existem mais de 50 interpretações teológicas para esse texto. Mas a verdade, o que estava acontecendo nesse lugar era isso. Havia uma confusão, e Paulo, preocupado, está escrevendo uma carta, dando orientações práticas da vida cristã. Olha, isso vocês não devem fazer. Olha, se tem alguém falando esse tipo de coisa no meio de vocês, cuidado com ele, cuidado com essa pessoa, se preocupem. E Paulo, irmãos, ele começa a dizer: se não há ressurreição, se Jesus não ressuscitou, por que eu corri tanto perigo? Por que eu passei por tantos perigos? Por que eu lutei com feras? E algumas traduções aqui, feras eram homens, grandes inimigos de Paulo, que Paulo teve que enfrentar por conta do evangelho. Se Jesus não ressuscitou, o que eu estou fazendo aqui? Para que passar por tanto perigo? Passar por tantas lutas? Para que o evangelho chegasse até vocês. É isso que Paulo está falando para os coríntios, no capítulo 15. E ele está preocupado porque, olha para mim, irmãos, porque existe um resultado devastador para quem procura prazeres do mundo. Existe um resultado devastador para quem procura somente os prazeres do mundo. Pessoas que querem se realizar no mundo. E quando Paulo diz assim: se Jesus não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Isso era um ditado muito comum e popular naquela época. Isso veio dos gregos, dos hedonistas. Hedonistas eram homens que viviam pelo prazer. O que me dá prazer eu faço, o que não me dá prazer eu não vou fazer. Eu só ando com quem me dá prazer, eu só saio com quem me dá prazer, eu só faço aquilo que me dá prazer. Se não me der prazer, eu não faço, eu não quero. Então Paulo repete um ditado e ele diz assim: se não há ressurreição de Jesus, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, vamos para o mundão. Se Jesus não ressuscitou, vamos fazer o que todo mundo faz: come, bebe e morre. Pessoas que não têm uma esperança, homens e mulheres que não têm uma expectativa na eternidade. Pessoas que estão querendo aproveitar o máximo a sua vida na terra, porque entendem que precisam aproveitar o máximo, porque não têm esperança no porvir, porque não confiam em Deus, porque não têm confiança no Senhor.
Porque não creem em Jesus. Eles não creem que se Jesus ressuscitou, eles também vão ressuscitar no último dia, aleluia. Então existem pessoas, irmãos, naquela época que pensavam dessa maneira. E existem pessoas na época de hoje que pensam da mesma maneira. O que você está fazendo na igreja? Está perdendo seu tempo? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. O que você está fazendo na igreja? Porque amanhã nós vamos morrer. Então aproveita, talvez moça, garota, você que está aqui jovem, você conhece meninas lá na tua escola, na tua faculdade, que dizem para você claramente, não tem vergonha de dizer para você, o que você está fazendo? Aproveita a sua vida, boba. Aproveita a sua vida, bobão. Você está perdendo a sua idade, você está perdendo um tempo tão precioso que você podia fazer tantas coisas e já já você vai ficar velho e você não aproveitou a vida. Hedonistas falam assim, porque nunca experimentaram o amor de um Deus eterno. Nunca experimentaram o amor de um Deus que tem a eternidade para mim e para você. Irmão, hoje é uma palavra de instrução. Talvez nós não vamos ouvir muito glória a Deus aqui hoje não. Mas você vai sair daqui diferente do que você entrou. Aleluia. Em Lucas capítulo 8, versículo 14 diz, Jesus falando da parábola, da semeadura, fala, a que caiu entre os espinhos são aqueles que ouviram a palavra, mas no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados e as riquezas e deleites dessa vida. Os frutos não chegam a amadurecer. Pessoas que ouviram a palavra, mas os frutos não chegam a amadurecer. Por quê? Porque conforme os dias, a palavra é sufocada por algumas coisas que acontecem. E Paulo está preocupado, olha para mim, querido. Paulo está alertando o pessoal, está dizendo assim, ei, estão batizando gente aí, em nome de quem? Se Jesus não ressuscitou, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Ele está sendo sarcástico, mas de repente ele traz a verdade à tona e ele diz, não vos enganeis. As más companhias, em outras traduções, as más conversações corrompem os bons costumes. Agora escute aqui, povo de Deus. Paulo está dizendo que são as más companhias que corrompem os bons costumes. E a palavra de Deus está dizendo para nós nessa noite, você que quer uma vida com Deus, que quer servir ao Senhor, que quer realmente mudar de vida, que quer realmente ter compromisso com a palavra do Senhor. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, que haverão pessoas que vão ser usadas para corromper o bom costume na sua vida. Vão existir pessoas que vão ser direcionadas para corromper o bom costume na sua vida. Talvez tenham pessoas aqui no nosso meio que já sofreram perdas, prejuízos por causa de más associações. Talvez você está pagando a dívida até hoje por causa de más associações. Talvez você teve prejuízo, talvez um prejuízo financeiro, talvez um prejuízo físico, talvez um prejuízo emocional por más associações. E é o que Paulo está dizendo, não vos enganeis. As más associações corrompem os bons costumes. Quanta gente, irmão, a gente vê firme no evangelho, mas porque começa a andar com fulano de tal, a pessoa apaga. Quantas vezes nós vemos jovens firmes, cheios do fogo, queimando, sarças que queimam e não se consomem, mas por causa das más associações vão apagando, e já não creem mais, e já não cuidam mais, e já não se preservam mais, e já não querem mais, já não têm o cuidado de se afastar do pecado mais, porque as más associações corrompem os bons costumes. Olha para quem está do teu lado e fala com um profeta bravo para ele, diz assim, cuidado com quem você anda.
Cuidado com quem você anda, irmão. Porque as más associações corrompem os bons costumes. Vai entendendo o que o Espírito Santo está dizendo para nós. Então sabe por que o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite? Para dizer para você, irmão, é um recado direto, tá? Não é indireta, é direta, no queixo. Pô, no meu queixo e no teu queixo. Tem gente que você vai ter que tirar da tua lista. Tem gente que você vai ter que parar de andar com ela. Tem gente que você vai ter que parar de responder no WhatsApp. Tem gente que você vai ter que parar de abraçar, porque não é para você andar. Porque enquanto você está andando com essa pessoa, o seu costume, os bons costumes que a palavra tem introduzido na sua vida estão comprometidos, porque as más associações corrompem os bons costumes. Tem alguém me entendendo aqui? Diga glória a Deus. Querido, é tempo de separar o joio do trigo. Não no sentido de não pregar, de não amar. Não é isso. Porque o joio e o trigo só serão separados pelo Senhor. Mas é no sentido, olhe para mim, irmão, é no sentido de você se posicionar e falar: realmente eu não posso andar com essa pessoa, porque eu estou bem, eu falo das coisas de Deus, a minha mente está no Senhor. Mas quando essa pessoa chega perto de mim, eu não sei o que acontece comigo. Eu sou levado. Eu não consigo influenciar, eu sou influenciado. Querido, em nome de Jesus, cuidado, porque o que está em perigo diz respeito à sua vida, à sua eternidade com Deus. Paulo está preocupado e ele diz: não vos enganeis, voltem para a sobriedade da palavra. Ei, alerta, porque existe, irmão, uma buzina dentro de mim e de você. Quando nós estamos fazendo algumas coisas que Deus não se agrada, quando nós estamos numa conversa que Deus não está nela, existe uma buzina, buzinando dentro de mim e de você, dizendo: para, sai, não fala, não se envolve, não mexa com isso, sai disso. Querido, Isaías 22, no capítulo 12, no versículo 14, diz assim: escute, só anote, escute, porque você vai ter que falar isso na sua célula. O Senhor dos exércitos vos convida naquele dia para chorar, para prantear, para raspar a cabeça, para se cingir de cilício. Porém, é só gozo e alegria que se vem. Matam bois, degolam-se ovelhas, comem-se carnes, bebe-se vinho, e dizem: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo: certamente essa maldade não será perdoada, até que morrais, diz o Senhor dos exércitos. De Deus não se zomba, diz Gálatas. A Bíblia diz, irmãos, e é tremendo, porque quando se fala de más associações, são associações que nos trazem miséria física e espiritual. Gente que está tão bem com Deus e fica tão mal com Deus por causa de más companhias. Se você não tem maturidade para influenciar, a Eclesiastes diz que é tempo de abraçar, há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Se você não tem maturidade, posicionamento para influenciar quem está do teu lado, afasta, deixa de abraçar, para o bem dessa pessoa, porque talvez Deus use alguém para realmente influenciá-la, e para o seu bem, para que os bons costumes sejam preservados na minha e na sua vida. Aleluia. Em Números capítulo 33, o versículo 55, olha que texto, irmão. A Bíblia diz assim: mas se não expulsar os moradores dessa terra de diante de vós, os que deixares dentre eles vos serão por farpa nos vossos olhos e por espinhos nas vossas costas, e vos hostilizarão na terra em que habitares. Sabe o que está dizendo isso? Se a gente não ouve a voz de Deus, como nós estamos ouvindo nessa noite, Deus está falando: chega, aquela pessoa não dá para andar com você.
Você não vai maltratar, você não vai desprezar, você não vai xingar, mas você vai se distanciar para o seu bem. Porque se nós não fazemos isso, é como farpa nos nossos olhos, como espinho nas nossas costas, e já já estarão nos hostilizando. Talvez você já passou por isso. Gente que era tão amiga sua, amigo seu, era tão colado, mas você começou a servir ao Senhor. Só que você não deixou, não influenciou, aquela pessoa não mudou de vida, você não entendeu que era o momento de se afastar, e de repente essa pessoa se tornou como farpa nos teus olhos, como espinho nas suas costas, e começou a te hostilizar. É tempo, irmão, sabe o que o Senhor falava para nós nessa manhã? E o Senhor fala para nós nessa noite? Sabe o que o Espírito Santo soprou nos meus ouvidos, aqui no púlpito, pregando essa palavra de manhã? Eu quero que os meus soldados se reposicionem para a batalha. É tempo de se reposicionar, bom soldado de Cristo. Olha para mim, você foi alistado, irmão, você está num campo de batalha. Ei, desperta, você não está na sua casa, você não foi se alistar, e porque não foi pro quartel, você foi jurar a bandeira, pegou a tua reservista e voltou para sua casa todo feliz. Ufa, eu não vou para a guerra. Você foi alistado, e você, deixa eu lembrar você, o Espírito Santo quer lembrar eu e você nessa noite, você está num campo de batalha, irmão. Eu vou repetir para você entender, você está no meio de um campo de batalha, e o inimigo quer acertar a sua vida, mas você está revestido de autoridade, tem armas espirituais, tem uma companhia de um comandante que nunca perdeu, mas eu preciso entender que eu não posso me distrair, eu estou num campo de batalha, eu tenho que estar focado na minha missão. Aleluia! Irmão, Paulo aponta para as companhias. Se fosse hoje, Paulo estaria dizendo, sabe o que? Sabe o que estaria escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 29? Cuidado com as conversas no WhatsApp, povo de Corinto. Cuidado com o que você posta no Facebook, povo de Corinto. Era isso que estaria escrito. Olha, você não seguiu a minha instrução e foi pular carnaval. Não vos enganeis, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Deus despeja uma glória, uma graça sobre a sua vida, te dá uma direção do que fazer, para que você venha purificar a sua vida e alinhar o seu caminho diante de ti, mas as más companhias vão deturpar tudo isso. A mensagem é clara, olha a palavra, irmão. A mensagem é clara para nós nessa noite. Amanhã, ou melhor, agora, se reposicione e comece a limpar a sua agenda da coração. Comece a alinhar algumas coisas, sabe por quê? Porque tem algumas pessoas que serão instrumentos de Deus na sua vida. Tem algumas pessoas que serão instrumentos de Deus na sua vida, e tem algumas pessoas que só estão enchendo a sua agenda, só estão fazendo você perder tempo. Não é tempo de perder tempo, é tempo de focar naquilo que Deus tem para mim e para você. Aleluia. Efésios 5:6 diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus vem sobre quem? Sobre os filhos da desobediência, sobre quem não desobedece. Você está aqui com o coração que quer obedecer, mas as más companhias que corrompem os bons costumes vão me tornar e te tornar homens e mulheres desobedientes, e a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Gálatas 6:7, pega isso para você, querido. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Deus te livra da plantação. Quando você vai plantar, Deus fala: não, filho, não faz isso. Olha o que você vai plantar. Olha o que você vai plantar se você ter essa atitude. Olha o que você vai plantar se você tomar essa decisão. Olha o que você vai plantar se você fizer isso. Deus nos alerta, usa pessoas, sonhos, profetas, a sua palavra. E às vezes a gente não ouve, a gente planta. E a colheita, irmão, é obrigatória. Fala para o seu irmão: a colheita é obrigatória. Deus não te livra dela.
Irmão, o livro de Salmo é um livro enorme da Bíblia. São vários salmos que estão posicionados bem no meio das nossas Bíblias. E o livro de Salmo, ele tem muitos salmos, muitos livros. Mas o primeiro salmo, ele começa, sabe como? Você sabe de cor que eu sei. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem é bem-aventurado? Quem não anda no conselho dos ímpios. Ei, você quer crescer nas coisas de Deus, está procurando conselho do ímpio? O ímpio não tem conselho para te dar, irmão. Aquele que não conhece Jesus não tem conselho para te dar. Porque você vai ter uma discussão com seu marido, vai chateada a trabalhar no dia seguinte, e a ímpia lá do teu serviço vai dizer para você: sua boba, faz isso, faz aquilo, se atura demais, se é boba. Enquanto a Bíblia está dizendo: mulher sábia, edifica o seu lar, se posiciona no seu lar. Aleluia. O ímpio não tem conselho para nós. O homem que é bem-aventurado, ele não se detém no caminho dos pecadores, querido. Uma coisa é você escorregar, você cair, você pecar. Outra coisa é você se deter no caminho dos pecadores. E quando a gente tem associações más, sabe o que acontece? Muito facilmente eu começo a pecar e eu já não sinto mais. Eu já não sinto mais temor, já não sinto mais nada, eu continuo no pecado. O pecado vira uma rotina. Eu peco hoje, semana que vem peco de novo, eu peco, e eu não consigo mais me arrepender, voltar aonde eu caí. Porque, irmão, para ir é fácil, mas para voltar é só o corajoso. Para voltar é só quem quer realmente se consertar diante de Deus. É mais difícil voltar, irmão. E a Bíblia diz: volte aonde caíste. Sabe o que quer dizer isso? Se arrependa. Você vai ter que voltar, você vai ter que consertar algumas coisas, mas não se detenha no caminho dos pecadores. Esse é o homem bem-aventurado. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe no original quer dizer isso, irmão? Se assentar na roda dos escarnecedores. Você pode sentar com seus amigos para um happy hour na sua empresa. Você pode sentar com seus amigos que não conhecem o Senhor, e eles estão falando um monte de coisa. Mas se assentar na roda dos escarnecedores é aceitar o escárnio. É você não se levantar como uma voz: não concordo com isso aí não que você falou. Porque, irmão, amigo meu e amigo teu que não tem Jesus, eles não têm vergonha e nem pudor de falar um monte de palavrão na nossa frente. E às vezes a gente tem vergonha de falar de Jesus para eles. Eles não têm vergonha de falar as suas mazelas, as suas misérias, os seus pecados, o que fizeram na noite anterior. Mas nós temos vergonha de falar de Jesus, do que Jesus fez no culto, do que Jesus está fazendo na nossa vida, de como é lindo receber algumas coisas da parte de Deus. Hoje é uma noite de instrução. Deus vai alinhar a sua vida nessa noite, irmão. Agora olha o que diz o versículo 2 do Salmo 1. Ele complementa dizendo assim: antes, aleluia, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Pega a sua Bíblia, abraça a sua Bíblia, ou abraça o seu iPad, ou abraça o seu celular, abraça aí o que você está lendo, e diga assim comigo: Senhor, eu preciso meditar mais na sua palavra, de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. Porque eu sou mais forte, turma da noite. Eu sou bem-aventurado. Eu não quero o conselho do ímpio. Eu não vou me deter no caminho dos pecadores. Eu não vou me assentar na roda dos escarnecedores. Porque antes o meu prazer está na sua lei, na sua palavra, e nela, Senhor, eu quero meditar de dia
e de noite. Aleluia, 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 aleluia. Essa é a verdade, irmão. Show. Você talvez já deve ter lido aqueles livros, né? 7 passos para a vitória financeira. 3 passos para uma vida feliz em 2016. 12 passos para entender o Velho Testamento. 7 passos para a prosperidade financeira. Irmão, não precisamos de 10 passos, de 7 passos para isso, de 8 passos para aquilo. Nós precisamos de 1 passo para Ele. Você precisa de dar 1 passo para Jesus. Você precisa se reposicionar em Deus. Aleluia. Você já se encheu de informação, já leu muitos livros, mas está na hora de posicionamento. Soldados reposicionados são soldados que vencem as batalhas. Aleluia. Eu falei hoje de manhã, não tem que ser exato, irmão. Não tem que ficar calculando, mas como é que vai ser isso, Deus? O Senhor falou para mim, deixa eu entender. O Senhor vai usar, eu vou receber isso, aquele dinheiro vai destravar. Aí você pega uma calculadora e quer entender o que Deus falou que vai fazer na sua vida, irmão. Irmão, não tem que ser exato, tem que ser crente. Sabe por quê? Porque a graça que foi derramada sobre mim e sobre você faz a conta não bater. A graça de Deus te alcançou. E eu vou falar uma coisa profética nessa noite. Eu vou liberar algo aqui nessa noite. Tem coisas que você fez muito para que dessem certo e não deram certo. E tem algumas coisas que vai acontecer, sabe o que? Você nem fez nada para isso dar certo. E você vai falar, Senhor, eu não mereço isso, mas isso deu certo. Eu nem fiz nada para isso dar certo. Sabe o que é isso, irmão? É a graça que faz a conta não bater. Você devia muito, mas Ele pagou o teu preço. Eu tinha uma dívida impagável, mas Ele pagou. O que é isso? A conta não bate. A graça me alcançou, aleluia. Ele pagou, não com preço de ouro nem de prata, mas o sangue dele na cruz do Calvário. Ele quitou a minha dívida. Você é livre por causa do sangue do Cordeiro. A tua dívida está paga. Não faça conta. Saiba que a graça vai fazer a conta não bater. Nós precisamos de 10 toneladas para alimentar essa multidão. 5 homens, 1000 homens, fora mulheres e crianças. Aí chega um menino com 5 pães e 2 peixinhos. A conta não bate, irmão. Nelsinho, você gosta de conta, a conta não bate, irmão. Fala assim pro teu irmão, joga a tua calculadora fora. Porque a conta não vai bater. Tem gente aqui que vai falar, Senhor, como é que aconteceu isso? Eu quero liberar essa palavra. Nesse ano 2016 vão ter pessoas aqui que vão experimentar isso. Senhor, como é que foi isso? A conta não bate, Deus. Eu não tinha dinheiro para isso, eu não tinha condição para isso, mas aconteceu. Você vai lembrar dessa noite. A graça faz a conta não bater. Meu Deus, eu creio. Aleluia. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Irmão, eu falei para Deus, Senhor, deixa eu me comportar hoje no culto da noite. Deixa eu pregar bonitinho, Senhor, direitinho. Deixa eu dar uma aula, Senhor. Mas o Senhor não deixa eu dar aula, irmão. Sabe por quê, querido? Porque existe algo que Ele vai fazer na minha vida e na sua vida. Se eu me posicionar como um soldado na presença dEle, está na hora de você se separar para Deus. Está na hora de você se alinhar, andar com quem queima, andar com quem quer e deseja a presença do Senhor. Chega de perder tempo com quem não quer investir o seu tempo em Jesus. Aleluia. O seu lugar, irmão, sabe aonde é? O seu lugar é onde você é desafiado. Aí tem gente que fala assim, não, pastor, mas quem me desafia é o diabo. Não, irmão, o diabo te intimida. Quem te desafia é Deus. Pode os ossos reviverem? Deus te desafia.
Deus vai te desafiar. E não saia de lugares que você está sendo desafiado. Olha para mim, você estava querendo sair, né? Porque está desafiado, há muito desafio. Não saia desse lugar. O lugar que nós somos confrontados é o lugar que nós temos que permanecer. O lugar que nós somos desafiados é o lugar que nós temos que permanecer. Porque o diabo, ele nos intimida, mas Deus nos desafia. Ah, meu Deus! Deus está respondendo orações de crentes aqui nessa noite. Deus está falando com crentes aqui nessa noite. Você vai ser ousado a partir dessa noite, irmão, para você entender isso. Escute o que eu vou dizer. O diabo te intimida, ele coloca medo, insegurança. Tem gente insegura aqui, com medo. O que vai acontecer amanhã? Como é que vai ser essa semana, esse mês e agora? O diabo coloca medo, insegurança, ele nos intimida. Sabe o que você vai fazer, querido? Você vai se reposicionar em Deus. E você vai falar: Senhor, a tua graça faz a conta não bater. Eu quero experimentar isso. Seja uma voz profética. Pode os ossos reviverem. Eu vou profetizar. Eu vou profetizar. Eu vou ver osso com osso, carne com carne, as juntas se juntando. Eu vou ver a pele vindo por cima. Eu vou ver algumas coisas serem construídas do nada. Eu vou ver. Vai comigo para 2 Timóteo capítulo 2. Espírito Santo de Deus, eu te amo, Rei. Eu te amo, meu Rei. 2 Timóteo 2, a partir do versículo 1 diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-se na que está em... A graça só está em Cristo, irmão. E o que de minha parte ouvistes também de muitas testemunhas, isso mesmo transmitiste a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Sabe o que Deus quer fazer? Deus falava com os homens aqui sexta-feira. Deus quer levantar homens e mulheres fiéis. Porque, querido, se você é patrão, quando você sai da sua empresa, você deixa para cuidar da sua empresa quem? Quem você tem confiança. Se você é um líder, você coloca para estar liderando junto com você quem você confia. Se você é um pastor, quem você vai chamar para perto, quem você vai delegar algumas coisas, para quem você confia. E Deus não é diferente. Deus, ele dá algumas coisas para quem ele confia, para homens fiéis. E você não precisa mostrar sua fidelidade aqui. Você precisa mostrar sua fidelidade lá no secreto, no seu dia a dia. Ele vai olhar para você, porque ele é um farol. Ele vai olhar para você, ele vai ver a sua fidelidade, o teu empenho, o teu amor, o teu cuidado, o teu zelo, a tua preocupação, o teu temor. E ele vai começar a confiar algumas coisas para você, porque ele vai te ver como um homem e uma mulher que são fiéis à sua palavra. Aleluia. Querido, ele vê aonde ninguém vê, viu? Olha, deixa eu te lembrar, ele vê aonde ninguém vê. Tem gente que a gente não vê a obra. Tem gente que não prega num púlpito numa igreja linda como essa, mas tem um galardão diante de Deus violento. Tem gente que não aparece, mas diante de Deus é um gigante, é uma gigante na presença do Senhor. Seja grande diante dele, irmão. Seja grande diante dele. Seja grande diante do Senhor. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Olha aí. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Em outras traduções, se embaraça com negócios dessa vida. Olha para mim. Me veja aqui como um soldado, um capacete. Aquele soldado americano que mataram o Bin Laden lá, que a gente nem sabe como é que eles conseguem andar. Aquele negócio que vê no escuro, aquele capacete invocado, aquela roupa, aquele cinturão cheio de bala, de binóculo, de granadas, de coisas tremendas, aquela arma violenta, mais leve do que as outras, mais fatal. Imagina esse soldado, irmão. Esse soldado é você.
Você está entendendo isso, Regina? Você está entendendo isso? Olha só, o soldado em serviço não se embaraça com as coisas dessa vida. Eu estou no campo de batalha. E o soldado que está focado, irmão, vem alguma coisinha aqui, ele nem está ligando, ele está focado na sua missão. Bate uma coisa aqui, alguma coisa chama a atenção dele, nada dispersa, ele não se distrai. Ei, o bom soldado não se distrai, ele está focado na sua missão. Ele quer atingir um alvo, e o alvo dele não são pessoas, o alvo dele são principados e potestades. O alvo dele não é algo carnal, natural, o alvo dele é nas regiões celestiais. É por isso que a arma dele não é de plástico que briga, que grita. A arma dele é espiritual, é jejum, é oração, é clamor, proclamação, intercessão. Ele está focado. E esse soldado não se embaraça com as coisas dessa vida. E sabe que o Senhor me falava? Diante dessa palavra, existem soldados aqui que estão distraídos. A arma está no canto, o cinturão está jogado. Tem soldados que estão assim, ó, tomando sorvete no meio do campo de batalha, distraídos. E aí são atingidos, e aí tem que voltar para o quartel-general para serem tratados e instruídos novamente de como usar as armas espirituais. Quem está me entendendo? Talvez você foi atingido em algum momento, porque você não entendeu que você está num campo de batalha. Não dá para afrouxar a corda. Você tem que estar atento, vigilante. Se está tudo bem, se você está vivendo um momento frutífero, abençoado, não afrouxe a corda. Se está tudo mal, as coisas não acontecem, não afrouxe a corda. Você está ligado, você está atento no que Deus está falando, no que Deus está fazendo. Você está preocupado em estar em comunhão, em estar agregado, em estar ouvindo a voz de Deus. Você entra no carro e liga num louvorzão abençoado. Você está focado, você não se distrai. O bom soldado é assim. Mas sabe o que o Espírito Santo me falava também? Que existem soldados que estão focados, mas estão se sentindo sozinhos. Aturai eu vou socundaracea. Existem soldados que estão se sentindo sozinhos. Soldados que estão se sentindo preocupados porque estão no campo de batalha. Os inimigos estão vindo, mas você está se sentindo sozinho. Parece que não tem ninguém do teu lado, ninguém te apoia, ninguém te ajuda. Mas sabe o que o Senhor me mostrava, irmão? Sabe aqueles filmes de guerra que os soldados estão passando uma luta, eles estão preocupados porque vão morrer. Os inimigos são mais, são maiores, eles estão encurralados, mas são valentes, vão matar o máximo que der. Se a gente tiver que morrer, vão morrer. Eles estão encurralados com medo, mas de repente começa a chegar ajuda. Os helicópteros começa a chegar e começa a bombardear os inimigos. E você olha e fala: oh, os caras chegaram, meu! Oh, os caras chegaram para me ajudar! E você começa a atirar, e você começa a avançar. Há um encorajamento, o medo vai embora, porque a ajuda chegou. Tem gente aqui que vai experimentar a ajuda do alto chegando. Você estava se sentindo sozinho, mas existe um exército chegando para te ajudar nesse campo de batalha. Ah, meu Deus! Creio. Oh, levante a sua mão, levante a sua mão. Fala: Senhor, eu quero viver isso. Fala assim: eu preciso focar, Senhor. Fala: eu preciso focar na minha missão, Senhor. Oh, aleluia. Um soldado não se embaraça, irmão. O soldado não se embaraça. O soldado que está focado não se embaraça. Sabe o que tem acontecido? A gente se embaraça por qualquer coisa. Qualquer coisa me desestabiliza, te desestabiliza, e você fala palavrão. Deixa de ser crente por causa de uma bobagem.
Está na hora de se posicionar. O diabo bate, mas você está firme. O diabo bate para tirar a paz, mas você está firme. Eu sou um soldado. Eu estou no campo de batalha. Isso é o Satanás. Eu vou orar e você vai sair de perto de mim. Eu te repreendo na autoridade do nome, não do meu nome, mas do nome de quem eu sirvo, o meu comandante, aquele que me arregimentou, Jesus de Nazaré. Eu te repreendo. Ei, querido, está na hora de você orar com autoridade, viu? Sabe o que o Senhor está falando conosco? Sabe o que o Senhor está fazendo comigo? O Senhor está me chamando para orar mais. E eu quero dizer isso para a igreja. Está na hora de você orar mais. Está na hora de você orar mais. Está na hora de você orar corretamente, de uma maneira diferente. Segura na mão do teu irmão, balança aí a mão do teu irmão e fala assim: você precisa orar mais. De verdade, você precisa orar mais. Aleluia. Querido, esse lugar não é chamado casa de louvor. Esse lugar não é chamado casa de intercessão. Esse lugar não é chamado casa do pão. Esse lugar é chamado, a minha casa será chamada casa de oração. Se eu e você aprendemos a orar diferente, com mais intensidade, esse é o tempo que Deus está nos chamando para orar mais. Você vai ter que tirar pessoas do teu caminho para ter tempo para orar. É a oração que move tudo. É a oração que faz tudo mudar. É a oração que vai fazer esse cativeiro virar, irmão. É a oração, dobra o seu joelho. Homens, deixa eu falar com os homens dessa igreja. Os seus filhos não podem ver somente a sua esposa de joelho dobrado do lado da cama. Está na hora dos nossos filhos verem muito mais nós, homens, de joelhos dobrados do lado da cama, intercedendo pela nossa casa. Porque o governo da nossa casa está sobre os nossos ombros. Você, varão, Deus está te chamando para orar. Não adianta, porque se nós não orarmos, se não há descanso, se não há oração, não há descanso. Se não há descanso, não há governo. Não há como a gente governar a nossa casa. Não há como a gente governar o nosso lar, a nossa família. Não há como a gente detectar a área da nossa casa que está com problemas, para que a gente venha intensificar a ação naquela área. É tempo de orar, irmão. Se eu pudesse resumir essa pregação, eu resumiria agora aqui nesse ponto: você precisa orar mais. Deus está me convidando e te convidando a orar mais, a buscar mais. Em nome de Jesus, você vai ter que mudar sua rotina. Você vai ter que separar um tempo de qualidade para o Senhor. Olha para mim, você vai ter que fazer isso, irmão. Sabe por quê? Porque tem gigante vindo aí para você derrubar. Mas você só vai derrubar se você tiver com a visão correta. Quem é esse incircunciso filisteu que ousa desafiar não a mim, mas o exército do Deus vivo? Eu sou um bom soldado de Cristo. Eu estou focado, eu vou te derrubar. Só orando, intercedendo. Não deixe nada roubar o seu tempo de oração. Levanta a sua mão. Eu quero que você faça um pacto comigo nessa noite. Feche os seus olhos e diga assim: Senhor, eu sei que eu preciso orar mais. A partir dessa noite, eu me comprometo em separar um tempo do meu dia para orar, dobrar os meus joelhos e orar pela minha casa, pelos meus sonhos, pelos meus projetos, pelos meus filhos, pelos meus parentes, pela minha igreja, pelo meu pastor, porque eu sei, Senhor, que é isso que vai fazer tudo mudar. Eu vou terminar abrindo em Filipenses 4:4. Abre aí comigo. Aleluia. Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração
e pela súplica com ações de graça. E o Deus da paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Agora olha para mim. Quando eu oro corretamente, eu penso corretamente. Quando eu penso corretamente, eu tenho atitudes corretas. Por quê? Porque a minha mente está guardada no Senhor. Olha o que ele continua dizendo. Vem comigo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, repita comigo, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há nisso, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe a vossa mente. Olha para mim. Você vai ter que fazer um exercício para afirmar o seu pensamento em tudo que é puro, verdadeiro, de boa fama, amável. Você vai ter que se esforçar para guardar a sua mente, firmar o seu pensamento em tudo que é puro, verdadeiro, santo, amável, honesto, de boa fama, justo. Por quê? Porque a seta do inimigo vai vir. E você vai pensar besteira. Mas você vai fazer o quê? Você vai voltar os seus pensamentos para tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é de boa fama, tudo que é justo. Isso é um exercício que você e eu temos que fazer. Não é fácil. Não adianta orar, jejuar e falar: Deus, firma o meu pensamento. Não. A Bíblia está dizendo: se você fizer esse exercício, que vai custar renúncia. A bobagem vem, a besteira vem, você está assistindo alguma coisa, vem, você está falando com alguém, vem alguma coisa, você está andando na rua, vem alguma coisa. Na hora, você firma o seu pensamento em Deus. Provérbios 12:5 diz: os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso é enganoso. Salmo 119:59, marca esse salmo. Olha o que esse salmo diz: eu considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Sabe o que é isso? Esse é o exercício que nós devemos fazer. Qual exercício, pastor Jorge? Eu considero os meus pensamentos. Eu sei quando alguma coisa está errada. Eu sei quando eu estou pensando em bobagens, em besteiras. Mas eu logo volto os meus passos para os seus caminhos. Eu não vou fazer. Eu vou pensar no que é verdadeiro, justo, santo, puro, honesto, amável, de boa fama. Você vai ter que fazer esse exercício. Sabe por quê, irmão? Fazendo isso, você vai receber. Estará sobre a sua cabeça, sobre a sua família e sobre a sua casa, uma unção que quebra o jugo e uma graça que vai fazer com que você possa herdar todas as promessas, todas as bênçãos, tudo aquilo que Deus tem preparado para você, porque você vai ser alguém que não vai deixar ninguém corromper os seus bons costumes. Você vai se posicionar como um verdadeiro soldado de Cristo, e quando vier algum pensamento, você vai posicionar o seu pensamento também, aonde? Em tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. É o que eu tenho e é o que você tem que fazer, meu irmão. Se você está entendendo, dá um glória a Deus. Levanta da tua cadeira aí, aleluia. A unção de Deus aqui. Levante a sua mão para adorar. Começa a adorar. Comece a orar ao Senhor. Fala: eu entendi, Pai. Eu vou me reposicionar. Eu vou, Senhor, eliminar essas más companhias que estão me causando dano.
Senhor, eu vou me posicionar em algumas coisas, Senhor. O Senhor nos advertiu tão claramente nessa noite, porque eu quero experimentar essa graça que faz a gente perder a conta, Senhor. Eu quero estar no lugar onde eu sou desafiado, por isso eu vou me fortalecer na sua graça. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero estar atento ao teu chamado. Eu sou um soldado, Pai, um bom soldado de Cristo. Andar com vassoura e andar aí. Eu queria chamar aqui à frente você que deseja se reposicionar nessa noite. Deus falou com você. Eu sou o primeiro a estar aqui. Vem aqui à frente, eu quero orar com você.